A história da escravidão na África. Origens, captura e fim do tráfico negreiro. Vamos mergulhar nos detalhes. A escravidão na África tem raízes profundas e complexas, muito antes da chegada dos europeus. Durante séculos, povos africanos já praticavam formas de escravidão, muitas vezes ligadas a guerras tribais, pagamento de dívidas ou punições por crimes. No entanto, a chegada dos árabes, e posteriormente, dos europeus intensificou e transformou esse comércio em um sistema brutal de tráfico transatlântico, que marcou a história da humanidade. Este vídeo detalha o início da escravidão na África, como os escravizados eram escolhidos, as condições em que eram mantidos e como o tráfico negreiro foi, aos poucos, sendo abolido. As origens da escravidão na África. Antes do comércio transatlântico, a escravidão já existia na África em diversas formas. Povos como os Ashanti, Yorubais e Malhes utilizavam escravizados como servos domésticos, agricultores e guerreiros. Em algumas sociedades, os escravizados podiam se casar com membros livres e até ganhar sua liberdade, diferente da escravidão brutal imposta pelos europeus posteriormente. A partir do século VII, mercadores árabes começaram a capturar e comprar escravizados africanos para serem vendidos no Oriente Médio e no norte da África. Esse comércio envolvia principalmente mulheres e crianças para trabalho doméstico e haréns. A intensificação da escravidão com a chegada dos europeus. No século XV, os portugueses foram os primeiros europeus a estabelecer contato com reinos africanos, iniciando a compra de escravizados para trabalharem nas plantações da Madeira e dos Açores. Com a colonização das Américas, a demanda por mão de obra cresceu imensamente, e os africanos passaram a ser levados em massa para o Novo Mundo. Outras nações europeias, como Espanha, França, Inglaterra e Holanda, também aderiram ao comércio de escravizados, transformando a costa ocidental da África em um grande entreposto de tráfico humano. Como os africanos eram capturados e escolhidos. A captura de escravizados ocorria de várias formas. Guerras tribais. Algumas tribos atacavam vilarejos rivais e capturavam prisioneiros de guerra, que eram vendidos aos traficantes europeus. Sequestros e ataques. Mercadores de escravos e líderes locais organizavam expedições para sequestrar homens, mulheres e crianças. Punição e dívidas. Pessoas que deviam dinheiro ou eram condenadas por crimes podiam ser vendidas como escravizadas. Os traficantes europeus geralmente preferiam jovens fortes e saudáveis, especialmente homens entre 15 e 30 anos, considerados mais aptos para o trabalho nas plantações. Mulheres também eram muito procuradas, tanto para trabalho quanto para exploração sexual. Após serem capturados, os escravizados eram acorrentados e forçados a caminhar por centenas de quilômetros até os portos, onde eram mantidos em fortalezas como as de Elmina, Gana, e Gorée, Senegal, aguardando a viagem pelo Atlântico. A travessia do Atlântico, o navio negreiro. A viagem até as Américas, conhecida como Passagem do Meio, era uma experiência aterrorizante. Nos porões dos navios negreiros, os africanos eram amontoados, acorrentados e mantidos em condições desumanas. Muitos morriam devido a doenças, fome ou maus tratos. Estima-se que cerca de 12,5 milhões de africanos tenham sido transportados para as Américas, mas milhões morreram antes de chegar ao destino. O declínio da escravidão. A escravidão começou a ser questionada no final do século XVIII, impulsionada por movimentos abolicionistas e a Revolução Industrial. Algumas das principais razões para o fim do tráfico negreiro foram: movimentos abolicionistas, filósofos iluministas e ativistas, como William Wilberforce e Frederick Douglass, denunciaram os horrores da escravidão. Pressão econômica. Com o avanço da industrialização, o trabalho assalariado se tornou mais lucrativo do que a escravidão. Rebeliões de escravizados. Revoltas como a dos malês no Brasil e a Revolução do Haiti mostraram que a resistência dos escravizados era uma ameaça constante. O Reino Unido proibiu o comércio transatlântico em 1807 e pressionou outras nações a fazerem o mesmo. No Brasil, a escravidão foi oficialmente abolida em 1888 com a Lei Áurea, sendo um dos últimos países a acabar com o sistema escravista. Conclusão. A escravidão na África foi um dos capítulos mais sombrios da história mundial, deixando marcas profundas nas sociedades africanas e americanas. Apesar do fim do tráfico transatlântico,
O racismo e as desigualdades decorrentes desse período ainda persistem. Compreender essa história é essencial para lutar por justiça e igualdade no mundo atual.